Jornalismo não é jogando tudo do arquivo na internet sem fazer trabalho para entender que isso é para explicar para o público. Não paramos da reportagem. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos, porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. Nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças e nunca vou ser impedido por isso. Eu sou Glenn Greenwald e queria falar com vocês sobre o processo jornalístico, geralmente, mas também especificamente relacionado da reportagem que estávamos fazendo e ainda estamos fazendo, baseado no arquivo sobre o gabinete do Alexandre de Moraes e o STF e tudo que estamos ainda investigando, pesquisando e relatando. Então, eu sei que tem muitas perguntas circulando e só queria deixar bem claro que, obviamente, isso não é a primeira vez que eu estou fazendo reportagem baseado num grande arquivo que vazou para mim e que me permitiu de fazer a reportagem baseado nesse arquivo. E cada vez que eu fiz na minha carreira, inclusive a reportagem do Snowden, o trabalho que eu fiz com o Wikileaks, a reportagem do Vaza Jato e agora a reportagem baseado no arquivo que recebemos sobre o gabinete do Alexandre de Moraes, sempre vem as mesmas perguntas, cada vez, e outra vez também. E essas perguntas são, e ainda só agora, por que você não está saltando o arquivo todo? Solta, joga fora o arquivo todo na internet e explode tudo. Outra é que, por que não tem mais reportagem? Por que não está indo mais rápido? Alguém te ameaçou? Alguma coisa que aconteceu que te causou de parar? Cada vez. Isso foi a mesma pergunta na Vaza Jato, aqui no Brasil, no Snowden, no mundo todo, tudo que eu fiz com o Wikileaks. E eu acho que essas perguntas são bem razoáveis. Eu acho que pessoas têm o direito absoluto de perguntar isso e também que eu acredito muito é que jornalistas têm a mesma obrigação de dar transparência, de ficar com a contabilidade do que todas as outras instituições que também tem essas mesmas perguntas. Ou seja, que muitas vezes, eu vi isso desde o começo da minha carreira, muitos veículos da mídia, jornalismo, sempre está exigindo respostas, exigindo transparência de toda outra instituição, mas eles nunca querem dar isso. Eles têm essa postura que nunca nós respondemos para perguntas, nosso processo jornalístico é um segredo, nunca falamos nada e não acredito nisso nem um pouquinho. Se você é um jornalista fazendo trabalho que impactou o país, que impactou a política, que ainda tem grande chance de impactar o país, tem uma obrigação sim para responder para perguntas que está sendo perguntado com boa fé. E acho que essas perguntas cada vez está sendo perguntado nesse sentido. Então quero explicar o mais que eu consigo para resolver essas perguntas. Primeiramente, quero falar sobre essa pergunta. Por que você não simplesmente joga fora o arquivo todo? Sabe? Joga fora na internet, solta tudo, não esconde nada, não fica com nada. E, primeiramente, eu quero falar que em todos os casos que estou fazendo reportagem baseado num arquivo enorme que vazou, isso nunca era a desejo da fonte. Se a fonte quiser joga tudo na internet, o arquivo tudo, sem esconder nada, sem explicar nada, só joga fora todo o arquivo, a fonte não precisaria um jornalista para isso. Qualquer fonte tem a mesma capacidade do que jornalistas de simplesmente fazer upload e publicar um arquivo na internet e falar para tudo, o arquivo está aqui. Mas quando a fonte não quer isso e, em vez disso, procura um jornalista, que era a casa aqui, na Vaza Jato, no Snowden, nos Wikileaks, outras, obviamente tem que respeitar o objetivo da fonte, ou seja, que a fonte procurou jornalistas não para jogar tudo na internet, mas para fazer jornalismo com o arquivo. E o jornalismo com o arquivo não é jogando fora na internet. Também queria falar, se nós jogarmos tudo na internet, só aqui é o arquivo,
Todo mundo pode ver. Isso não ajudaria ninguém, menos o sujeito da reportagem, ou seja, Alexandre de Moraes, o gabinete dele, porque se você simplesmente jogar um arquivo enorme na internet, ninguém vai conseguir entender o que é esse material. Para entender um arquivo desse tamanho, exige muito tempo, muito trabalho para ler para tudo, para entender o que tá relevante, para entender como esse material conecta com outro material. Muitas vezes tem que fazer reportagem lá fora do arquivo, tem coisas que não são completas, a história que não é completa, exige muito trabalho de fazer reportagem para completar a história também, para confirmar que a história está certa, está verdade, tem precisão. E obviamente se você errar, se você publica uma história, um artigo, sem confirmar tudo, com informação falsa, vai destruir para sempre a reportagem, a credibilidade da reportagem e vai só ajudar a sujeito da reportagem. Mas, além disso, quero explicar um arquivo enorme. Quando, como jornalista, recebe um arquivo enorme que vazou, a grande maioria do material não tem nenhuma relevância pública, nenhum interesse nenhum, porque tem que entender. Se você recebe um arquivo enorme de mensagens do WhatsApp, de texto, documentos, áudios, etc., mesmo com as pessoas mais corruptas no mundo, a grande maioria das conversas seria muito banais, muito chatos, muito vazios. Onde vamos almoçar? O que vamos fazer sobre esse processo que não é muito interessante, onde tudo está sendo feito perfeitamente apropriado, ou falando sobre assuntos pessoais, ou brincando, fazendo piadas, todos os arquivos, a maioria das coisas não tem interesse público nenhum. Acho que pessoas acham que quando você recebe um arquivo, todos os documentos incriminados, interessantes, importantes, está gritando, oi, estou aqui, você só pega e joga no artigo. Isso não é como funciona. Exige horas, e dias, e semanas, até meses de trabalhar até estar pronto de publicar artigos baseados no arquivo. E esse trabalho jornalístico, onde você não está afogando o público no milhares ou milhões de documentos que ninguém tem a capacidade de investigar, mas quando você está explicando por que é significado, o que esses materiais mostram, isso exige muito trabalho jornalístico, muita investigação, muita confirmação, muito tempo, uma equipe enorme que nós temos aqui com essa reportagem, também com outras. Então, isso não ajudaria ninguém simplesmente a abrir mão do arquivo. É muito mais impactante, como acho que a reportagem do Snowden mostrou, o Wikileaks mostrou, o Vaza Jato mostrou, essa reportagem mostrou, para publicar material que está bem fácil de entender, que tem as provas, que está confirmado, que não tem nenhuma dúvida sobre que você está reportando. Outro problema com abrindo mão do arquivo todo, como a pessoa está falando, só joga fora, joga tudo nesse arquivo, é que muitas vezes, se você simplesmente publica tudo, pode causar muito danos, pode fazer coisas muito antiéticas que nenhum jornalista ética faria, nenhum ser humano deveria fazer. Vou te dar alguns exemplos. Na reportagem do Snowden, grande parte do arquivo foi pessoas dentro do governo, no NSA, ou CIA, especulando, talvez essa pessoa é um terrorista, talvez essa pessoa é um criminoso. Se nós publicássemos esse material, mesmo que está totalmente sem evidência, o governo nunca processou as pessoas, muito menos provou, pode destruir as reputações das pessoas sem a menor justificação. E jamais eu faria isso. Ninguém deveria fazer isso. Não é nem um pouco ética, nem sobre jornalismo. Ou também, por exemplo, no arquivo do Vaza Jato, muito desse material veio do telefone do Deltan Dallagnol. Então, sendo o telefone do Deltan Dallagnol, obviamente ele usou esse telefone por muitos motivos. Ele usou isso para conversar com Sergio Moro, com seus colegas no Força Tarefa.
E isso mostrou muitas coisas que eu acreditei deveria ser publicado. Mas também tem muitos materiais muito banais, só as conversas dia a dia do Deltan sobre nada que o público tem nenhum direito de saber, mas também assuntos pessoais. Está conversando com a esposa dele, sobre os filhos dele, sobre os amigos dele, que não tem nenhum interesse pública. Então, simplesmente jogar tudo na internet, para mim, seria muito antiética. Jamais publicaria informação sobre a vida privada de uma pessoa que não tem relevância nenhuma. Muito pior ainda sobre outras pessoas, filhos, crianças, parentes, tudo isso. E também, por causa disso, nunca publicaria um arquivo sem fazer jornalismo. Então, isso sempre é o caso com esses arquivos. Também quero falar mais uma coisa, até deixo essa pergunta, por que não abrir mão de tudo? Quando eu trabalhava com Wikileaks, no primeiro ano do Wikileaks, sobre toda a reportagem que eles fizeram, que tinha maior impacto, pessoas estão esquecendo que nem Wikileaks publicou tudo. Eles estavam tomando muito cuidado de publicar só o material que pode informar o público, que revelou corrupção, outros atos, mentiras dos poderosos, que é o propósito do jornalismo. Eles só jogou tudo do arquivo só uma vez, durante a eleição em 2016, quando eles receberam arquivos que foi hackeado, ou foi vazado, do e-mails da campanha do Hillary Clinton, o chefe da campanha do Hillary Clinton e do Partido Democrata. E eles decidiram, não vamos ficar com nada, vamos publicar tudo. Eu estava contra isso, porque o que aconteceu é que eles publicaram muitos materiais muito relevantes sobre Hillary Clinton, as mentiras dela, ou outras coisas corruptas, forçou que os 5 oficiais mais altos do Partido Democrata, antes da eleição de 2016, quando Trump ganhou Hillary, eles foram demitidos, porque esse material mostrou muita corrupção, que ele estava trapaceando para proteger Hillary. Isso foi jornalismo último, apoio isso totalmente. Mas por causa do fato que eles simplesmente jogaram totalmente o arquivo, sem limite, sem discriminação, tinha muitos materiais também que foram publicados que achei totalmente errado, sobre conversas entre administradores dentro da campanha, sobre funcionários da campanha, que era bem baixo, não era chefiando a campanha, mas pessoas só fazendo coisa administrativa, sobre problemas doenças mentais dessas pessoas, porque eles estavam não conseguindo trabalhar, coisas sobre os problemas medicais dos filhos. Então, acho que isso machuca e destruir a credibilidade da reportagem baseada no arquivo. E eu acho que, mesmo que sou um grande apoiador do Wikileaks, um grande amigo do Julian Assange, isso foi um caso que eu criticava eles por causa disso, e jamais eu faria isso. Eu acho que está lá fora do jornalismo eticamente, mas também enfraquece o potencial para o jornalismo ter um impacto importante. Então, por todos os motivos, jornalismo não é jogando tudo do arquivo na internet sem fazer trabalho para entender que isso é para explicar para o público. E também a fonte, obviamente, não quer isso. Por causa disso, procurou jornalistas e não simplesmente vazou na internet, como qualquer fonte poderia fazer com o mesmo impacto do jornalismo. Então, nós não vamos jogar tudo na internet. Isso não ajudaria ninguém, exceto Alexandre de Moraes. E também pode criar muitos danos, que não tem valor nenhum para fazer isso para ninguém. Então, a outra pergunta é que, onde está mais reportagem? Por que vocês pararam? Alguém te ameaçou? Tem medo de alguma coisa? E eu vi isso sempre, muitas vezes, de toda essa outra reportagem que eu fiz, inclusive da Vaza Jato. Quando a esquerda o tempo todo, por que não tem mais? Por que você está escondendo? Até hoje a esquerda acha que não publicamos tudo. Então, quero explicar. Geralmente, no arquivo desse tamanho, no outro caso que já mencionei, você publica quando tem 2 ou 3 artigos prontos
para publicar, que você acha que está muito importante para o público conseguir ver. E geralmente no primeiro mês, nas primeiras 6 semanas, talvez vai publicar 5, 7, 8 artigos máximos, porque exige muito tempo para fazer isso na forma correta. Neste caso, da reportagem sobre Alexandre de Moraes, que estou fazendo com Folha e com grandes jornalistas lá na Folha, que estou muito dedicado para essa reportagem também, que está trabalhando dia e noite para fazer. Quando começamos a publicar o primeiro artigo, já tínhamos 9 ou 10 já quase totalmente prontos para publicar. E por causa disso, a primeira 2 semanas, depois o primeiro artigo foi publicado, publicamos um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Acho que nas primeiras 2 semanas foi publicado 11 artigos, que era bem mais do número do Vaza Jato, na primeira mês da reportagem do Snowden, do Wikileaks. Bem mais do que isso. A velocidade é muito mais rápida dessa casa do que naquelas outras. E até conseguimos fazer um artigo nas primeiras 2 semanas. Eu vou dar muito crédito para a Folha, para meu colega Fábio, que está um jornalista incrível, que conhece Brasília e o STF e Alexandre de Moraes quase melhor do que qualquer outro jornalista. Quando o Alexandre de Moraes manifestou em defesa dele, depois do primeiro artigo, ele afirmou uma coisa que era falso. Ele disse que tudo que nós fizemos usando a TSS foi documentado no parte do processo. E de imediatamente investigamos e conseguimos ver que isso não era verdade e publicamos a evidência mostrando que muitas dessas ações não foram documentadas. Só conseguimos saber por causa desse vazamento. Então, respondendo para a defesa das pessoas, mostrando que eles estão falando não é verdade, também faz uma grande parte do jornalismo e também estamos fazendo isso. Então, uma das coisas que não é comum, que é raro nesse caso, e que só publicamos quando já tínhamos prontos muitos artigos, em parte por causa do medo que o Alexandre de Moraes vai tentar impedir a reportagem, mesmo que seria totalmente contra a Constituição brasileira, mas como todos sabemos, isso não é um limite, infelizmente, nesse país. Então, publicamos muitos artigos na primeira 10 dias. Lembra que tudo procurando a criminalidade que o Alexandre de Moraes queria encontrar por causa do fato que ele queria fechar sites como Revista Oeste e outras que ele queria banir no internet. Ele disse, procura evidência da crime. Isso vem do chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. E quando a TSE voltou e disse que, infelizmente não conseguimos encontrar nenhuma evidência da criminalidade, a resposta foi, usa criatividade. Ou seja, que seja criativo de criando um crime, mesmo que não existe. Então, tem muitas revelações dentro dessa primeira 10, 11 artigos que já foram publicados nas primeiras 2, 3 semanas, que já tem muita evidência de coisas que exigem e merecem muito mais investigação e debate do que até hoje aconteceu. Obviamente, essa reportagem tinha um grande impacto em vários sentidos, fortalecendo a ideia que Alexandre de Moraes estava usando o seu poder, passando limites, fortalecendo a crença de alguns setores que ele deveria sofrer impeachment. Mas eu acho que todo o material que já publicamos, na realidade, tem uma importância ainda maior do que até hoje foi percebido, porque tem muitas instituições protegendo Alexandre de Moraes, tentando minimizar o impacto da reportagem. Também quero falar, não paramos da reportagem. Mesmo que tinha algumas semanas desde que publicamos mais um artigo, não é porque estamos sendo ameaçados. Na realidade, estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre de Moraes fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes, as supostas fontes, os fontes que eles acreditam que eram nossas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os 2 jornalistas assinando o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal
sobre fake news. E já tinha reportagem ontem no Globo que a delegacia do Polícia Civil que está investigando recebeu uma ordem de entrar em contato não só com as fontes que eles suspeitar suas fontes, mas também com jornalistas. Mas mesmo assim, sendo ameaçado, nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças. E nunca vou ser impedido por isso, porque eu entendo meus direitos como jornalista. E o minuto que o jornalista está intimidado pelas ameaças, não é mais um jornalista. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos. Porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. E, obviamente, quando está publicando os segredos de poderosos que eles não querem o público soubesse, eles vão reagir de uma forma muito agressiva. E estou esperando isso. Eu já vi isso várias vezes. E jamais isso pararia a reportagem. Então, ainda estamos trabalhando com outro material, com outra reportagem, que ainda eu acho é bem importante. Só que é sempre o caso que algumas reportagens no começo é um pouco mais fácil, porque todo o material no arquivo é suficiente para explicar o que aconteceu, mas muitas vezes tem uma parte do material não é completado e exige que você tenha jornalismo lá fora do arquivo, falar com fontes, fazer investigações, tentar entender exatamente o que aconteceu. Esse processo está continuando, eu estou trabalhando essa coisa, outras pessoas na equipe jornalística ainda estão trabalhando, então nós não paramos, nós não desaparecemos. Eu entendo a falta de paciência. Quero mais, quero mais, quero mais. Mas, infelizmente, nenhum jornalista consegue atender isso. Não é Burger King. Você pede um Big Mac ou Whopper e 15 minutos depois chega. Não é assim. A pior coisa que eu poderia fazer, outro jornalista poderia fazer, é publicar material antes de estar pronto para ser publicado. Um erro, uma falta de confirmação destruiria a reportagem, a credibilidade da nossa reportagem e só ajudaria a pessoa que é o sujeito da reportagem. Tem muitos jornalistas trabalhando com isso. Uma Folha de São Paulo é a maior jornal no país, do tamanho. Tem profissionais excelentes, já trabalhava com eles há muito tempo. Ele já está criticando Alexandre de Moraes antes disso, publicando editoriais, acusando ele de ter um regime da censura que tem que parar, muito perigoso. Eu já trabalhava com Folha de São Paulo, eles não têm medo de publicar reportagem sobre pessoas bem populares, mesmo que para agradar um campo político. Eu sei disso, por causa disso estou trabalhando com Folha. Então, eu entendo esse respeito, eu entendo essa falta de paciência, já ouvi isso na toda a reportagem, mas posso te garantir que ainda essa reportagem está continuando e quando temos um artigo confirmado, completado, pronto para publicar, vai ser publicado. Última coisa que queria falar e que eu acredito muito, que ninguém tem o direito de insistir na sua confiança. Eu acho que não é suficiente falar, olha, você já me conhece, já conhece meu trabalho, conhece o trabalho de outros, só confia. Só me confia. Nunca acho que ninguém tem o direito de essa confiança. Muito menos quando a gente está fazendo o trabalho com impacto político. Por causa disso, estou tentando responder para todas as perguntas, dúvidas, mas também eu acho que tenho uma obrigação para fazer com esse arquivo que eu fiz com todos os outros arquivos. Ou seja, que abrir esse arquivo para outros jornalistas. Jornalistas de toda ideologia, que também vai ter acesso para o arquivo, que pode publicar, que ele está encontrando, que nós não encontramos, material no interesse público. Já criamos muitos parceiros na época da Vaza Jato, não só com sites na esquerda, na realidade quase nenhum site da esquerda, mas com Veja, que era um grande apoiador do Sérgio Moro e Lava Jato, também Folha era, e outros veículos também. Então, eu acho que é importante de incluir outros jornalistas que ainda não conseguiu ter acesso para o arquivo, que também tem a confiança de todo o campo político para garantir, não tem mais material aqui nesse arquivo que ainda não foi publicado. Publicamos todo o material que deveria ser publicado.
Como aconteceu em outros casos, temos que cuidar com isso, porque quando estamos sendo ameaçados com um processo criminal, que aconteceu na Vaza Jato, lembra que terminou com eu sendo processado criminalmente para o Ministério Público. Aconteceu no caso do Wikileaks, onde Julian Assange foi preso mais do que 10 anos. Aconteceu na reportagem do Snowden, onde os Estados Unidos estava ameaçando meu colega, Laura Poitras, que cria um documentário sobre nosso trabalho, que ganhou Oscar. Estávamos fazendo ameaçado o tempo todo. Tem que cuidar. Como abrir o arquivo para outros jornalistas, tudo tem que ser feito com muito cuidadoso, para não dar outras pessoas uma arma fácil para usar contra você. Mas eu acredito na necessidade muito de não ter só uma equipe fechada com único acesso exclusivo para o arquivo e tem que falar, nós só bota a sua confiança em nós. Estamos prometendo que não tem mais material, tem que nós confiar. Não. Eu acredito na necessidade de abrir esse arquivo para outros jornalistas, outros sites, e quando o momento está certo, quando eu consigo fazer isso no jeito certo, isso vai acontecer. Eu não posso prometer quando, porque, como eu disse, essa reportagem já é parte do processo criminal que Alexandre de Moraes está mandando, mesmo que ele está o suposto vítima. Mas nós sabemos que ele sempre atua como suposto vítima, investigador policial, o juiz, como júri, com tudo. Ele faz todas as partes, mesmo que o juiz não deveria. Mas mesmo assim, isso vai acontecer quando o momento está certo para aumentar e fortalecer mais ainda a confiança na reportagem. Finalmente, eu acho que não deveria ter nenhuma dúvida sobre minha perspectiva sobre Alexandre de Moraes. Eu fiquei quase 3 anos ou mais ainda gritando aqui no Brasil, em português, afora, nos Estados Unidos e outros países em inglês, na toda plataforma que eu tenho, com todas as pessoas com quem consigo comunicar, desse perigo do autoritarismo, o regime da censura, prendendo pessoas, botando pessoas na prisão sem evidência nenhuma, como aconteceu com Felipe Martins. Foi um artigo que publiquei na Folha 3 meses atrás, até essa reportagem sobre Moraes começou. Obviamente, eu estou muito claro sobre o que eu acho que Alexandre de Moraes está fazendo, o perigo que ele apresenta. Então, jamais pararia com essa reportagem até estar completado, jamais esconderia informação sobre o que ele fez, que o público tem o direito de saber. Então, quero te garantir que essa reportagem está continuando e também queria dar mais clareza sobre o processo jornalístico para pessoas que têm dúvidas. Muito obrigado para perguntar e expressar as dúvidas, acho que ajuda muito, e também muito obrigado por escutar.